Falar de Santa Clara na Luz é falar do último jogo do velho Estádio da Luz em 2003, quando o Benfica recebeu em março o Santa Clara e marcou como último jogo oficial do Estádio da Luz, tal como o conhecíamos. São estas imagens que pontuaram aquela tarde de março. Não é a última jornada do campeonato. Este jogo disputa-se ainda uns meses antes de terminar o campeonato. Depois vê-se aqui já o Estádio da Luz novo em construção e o Benfica saía da sua casa para ir jogar no Jamor o resto do campeonato. Mas este foi o jogo que marcou e ficou na memória de muitos benfiquistas por ter sido um jogo histórico, por ter sido o adeus à velha catedral e por ter ficado também marcado por um golo de Simão Sabrosa ali na baliza do lado direito. É já um Estádio da Luz cortado, ali o topo sul já estava a dar lugar à nova luz, e este é um de 4 jogos que o Benfica realizou com o Santa Clara na sua história, sendo que os resultados foram sempre pela margem mínima para o campeonato. Em 2000 o Benfica ganhou por 1-0, em 2001 venceu por 2-1, aqui em 2003 ganha por 1-0 outra vez com o tal gol de grande penalidade de Simão, e a última vez que Santa Clara visitou o Estádio da Luz já foi na nova Catedral, foi em 2011-2012, um jogo a contar para a Taça da Liga e que o Benfica venceu por 2-0. Ora, estas imagens referem-se então a esse terceiro encontro do Benfica com o Santa Clara em Lisboa, no Estádio da Luz, e acabam por recordar uma tarde que ficou marcada por os adeptos que levaram cadeiras para as suas casas, depois venderam-se pedaços de relva para recordação, ainda houve um concerto no fim com Daniela Mercury. Enfim, foi uma tarde que ficou marcada e que o Sport Lisboa e Benfica na altura quis transformar num evento grandioso. Depois, e vou avançar, porque todos nos recordamos do penalti do Simão, depois ia recordar, porque este é o próximo jogo que o Benfica faz, é o último do Estádio da Luz, queria recuperar uma velha tradição que atravessa décadas. Vamos ver um pouco dos últimos jogos do Benfica nas últimas décadas, a partir de 73. Estas são imagens do campeonato de 1972-73, que o Benfica venceu sem derrotas, orientado por Jimmy Hagan, um campeonato em que Eusébio somou 40 golos, e este é o último jogo no Estádio da Luz, em que o Benfica defronta o Montijo, onde jogava José Rachão. Este Benfica de Jimmy Hagan já festejava o título nesta tarde, perante a festa dos adeptos benfiquistas que se deslocaram ao Estádio da Luz, e, em jeito de curiosidade, recupera aqui os jogadores que alinharam nesta partida. Zé Henrique na baliza, depois Messias, Humberto, Malta da Silva e Adolfo, Simões o capitão da equipa, Vítor Martins, Toni, que marcou um golo, Jaime Graça, o grande ídolo de Bruno Lage, Nené e Eusébio, que marcou 4 golos. E ainda entraram Artur Correia e Jordão, que também ajudou a marcar nos 6-0 com que o Benfica brindou o Montijo. Ora, no final aconteceu algo que era muito normal nesta altura e que, para quem não sabe, é uma tradição, ou foi durante muitos anos, uma tradição mais antiga ainda que a vénia que a equipa agora faz ao terceiro anel. É a tradição da invasão pacífica de campo para festejar no relvado, com os jogadores e depois entre adeptos, em pleno relvado do Estádio da Luz. Isto estamos a falar em 1973, recordar que o Benfica só teve 2 empates neste ano, marcou 101 golos, acabando com uma diferença positiva de 88, numa grande época do Sport Lisboa e Benfica. E como se vê, a invasão de campo era perfeitamente pacífica, as pessoas ficavam depois a festejar dentro de campo em jeito de festa no final, e isto foi algo que aconteceu também em 83, 10 anos depois, no último jogo do campeonato na Luz, de uma grande época também, desta vez da primeira passagem de Sven-Göran Eriksson, no seu primeiro campeonato pelo Benfica, culminou neste derby com o Sporting. Aqui o Benfica já era campeão, já tinha vencido em Portimão e já tinha selado o título. De qualquer maneira, o Benfica levou muito a sério este derby. Eriksson escalou o seu melhor 11 num Estádio da Luz completamente cheio. E tivemos um derby muito interessante, com essas imagens captadas por trás de uma das balizas, umas imagens muito curiosas. Na altura
passadas na RTP, ali o guarda-redes do Sporting também, Mesares, um grande guarda-redes, e aqui veja-se o gol de Chalana. Aos 9 minutos, a categoria de Chalana, que depois salta o placar publicitário para ir festejar com os adeptos nas redes da Luz. Ora, o Benfica foi para campo nesta tarde com Bento, Alberto Pasto Lopes, Veloso, Álvaro, Humberto, Shell, Diamantino, Carlos Manuel, Zé Luís, Chalana e Filipovic. E ainda jogaram Alves e Nené. Aqui Bento, inconfundível, e a maneira como o Benfica encarou este derby fez com que vencesse e brindasse os seus adeptos no jogo da festa, no jogo em que se festejava o título, brindasse os seus adeptos com uma grande vitória. Aqui Chalana podia ter feito o 2-0, falhou, e agora as tais imagens incríveis filmadas do relvado em que há invasão de campo, os jogadores já sabiam o que é que viam, ali um jogador do Sporting até a tirar a camisola rapidamente para não ser apanhado, e depois a tal invasão pacífica, criando ali o caos, e estava belíssimas fotografias no dia a seguir, muitas bandeiras no relvado, o terceiro anel completamente cheio, que a polícia ainda a tentar controlar, e é uma festa que se repete depois na década de 90, e vamos ver imagens da época de 90, 91 também no Estádio da Luz, neste Benfica Beira-Mar, último jogo do Estádio da Luz, já que aqui na parte final da partida o Benfica venceu o Beira-Mar por 3-0, com golos de Magnussen e Rui Águas. É o ano em que o Benfica celebra o título aqui, quando vai terminar o jogo. Aqui vê-se Mats Magnussen tinha entrado e feito um gol, vai para cumprimentar o seu oponente, mas de repente dá conta que terminou o jogo e vão os jogadores a correr para os balneários para evitar esta imagem incrível dos festejos, que, como se vê, atravessou pelo menos 3 décadas, como se vê aqui neste vídeo. Recordar que este Benfica foi campeão em 1990-91, no famoso jogo do Estádio das Antas, em que César Brito saltou do banco para dar a vitória, um jogo muito polémico, e que o Benfica acabou por dar a volta ao campeonato. Este 11 aqui no Estádio da Luz com o Beira-Mar era composto por Nenes, Zé Carlos, William, Palmadeira, Veloso, Paneira, Terne, César Brito, Rui Águas, Pacheco, e ainda entraram Sousa e Mats Magnussen. Ficam estas imagens para recordar como se estavam os títulos durante décadas no Estádio da Luz. Claro que os tempos mudaram, hoje em dia festeja-se de maneira diferente, não só na Luz, mas um pouco por todo o lado, e ficam imagens motivadoras para o próximo sábado, que seja um grande jogo de futebol e que terminem bem para o Benfica, e fiquem motivados por estas imagens.